metragem, não sei se já tinha assistido outro filme, se quiserem comentar alguma coisa. Eu tirei alguns minutos para fazer isso em outras turmas. Acho que não, professor, mas se o senhor quiser falar um pouco, pode ficar à Bom, vontade. eu gosto muito, principalmente do curta-metragem, né? E ele é um curta-metragem gravado aqui no Distrito Federal. Eu estou no Distrito Federal nesse momento, né? E assim, ele é muito bem feito. O roteiro dele assim é típico de uma pessoa que realmente conhece a filosofia, um pouco assim da mensagem do Nietzsche em especial, né, que é um só um segundo, que é um filósofo, talvez um dos filósofos mais lidos que a gente tem, né, fora do âmbito filosófico. Nietzsche ele é um escritor que vende muito bem, até para quem não é de fato filósofo, tem a tendência de ler Nietzsche. As suas mensagens são mensagens fortes, né, muito fortes, por sinal. E, enfim, é um filme para mim genial, né? Se vocês quiserem fazer relações com a filosofia, vocês vão conseguir facilmente, assim. Porque, por exemplo, vocês pegam o início do filme, né? Só para destacar um aspecto, né? Eu ressaltei muito com vocês a parte de que a filosofia ela tem em si o hábito desse questionamento, né? Se vocês podem pegar um exemplo muito claro disso, né, sobre um tema como Deus, né? Deus não é um tema estudado apenas pela filosofia. Teologia, né, os religiosos, eles estudam também a figura divina. Qual a diferença da teologia para a filosofia da religião? Bom, a filosofia da religião não tem dogmas. Se você vai estudar teologia, você não tem muita opção de dizer que Deus não existe ou que Deus não tem as características de uma certa religião, né? Se for uma teologia cristã, por exemplo. Mas na filosofia a gente está sempre questionando. E no filme, essa seria uma grande diferença. Né? No filme, isso fica muito claro quando o garoto acha o livro, né, no lixão da Estrutural, que é um dos maiores lixões a céu aberto da América Latina, e ele tem problemas em entender logo no início, né? Porque ele não consegue nem ler o nome da capa. E o que ele faz? Veja, isso já é um sinal, né? E ele, inclusive, nesse curto, ele fica desencorajado, porque ele não consegue nem ler o nome da capa, mas ele tem uma postura filosófica mesmo. É isso que o filme mostra, né? Ao invés de se desestimular logo no início, ele sai perguntando para as pessoas qual é o nome da capa, né? Como que se lê esse nome aqui? É um nome realmente muito difícil. Né? E, bom, ele encontra diversos tipos de pessoas, né? Para começar pelos pais. Os pais do, do garoto, é Lucas, né? Ele, eles demonstram que eles não têm muito essa aptidão filosófica, né? Porque quando perguntam para eles, você sabe o que está escrito aqui, mãe? Ou pai, né? Eles falam, isso é em inglês. Então, você claramente não sabia a resposta, mas eles não queriam admitir para eles mesmos, né? A própria ignorância. Por isso que a gente fala, tem até uma espécie de pedagogia generalizada em relação à filosofia, né? De que as crianças têm uma aptidão filosófica muito grande, né? Porque elas ainda não têm uma espécie de orgulho e eu diria até medo de mostrarem que na verdade elas são ignorantes sobre determinados assuntos. Né? Crianças não têm esse pudor, a gente pode dizer assim, de ter que, ter que saber alguma coisa ou fingir que sabe alguma coisa. Se vocês quiserem ir mais a fundo ainda no que eu falei em sala, vocês podem pensar que a atitude do Lucas, né, é muito parecida com de Sócrates. Sócrates, eu falei para vocês, Sócrates tinha essa atitude de sair pela cidade
perguntando para as pessoas o que é tal coisa, né? E ele faz essas perguntas: o que é o nome da capa, o que é aurora, o que é um santo. Ele pergunta para a mãe deles que foi uma pergunta que deu problema para ele, né? Se Deus morreu, Deus está morto. Então, você vê que ele tem precisamente essa inocência, né? Veja, a filosofia, né, ou as questões que ele levanta, elas não são questões que trazem muitas vantagens para ele, né? Tanto que quando ele faz essa pergunta super arriscada para a mãe dele, né? Deus morreu, a mãe dele leva ele para a igreja, porque não entende a pergunta, né? E é uma pergunta corajosa, né? Talvez essa seja, assim, dos últimos 300 anos, uma das questões filosóficas colocada no livro Assim Falou Zaratustra, mais famosa da filosofia, né? Deus morreu. Isso tem toda livros e livros de filosofia só sobre essa questão específica, né? O que Nietzsche quer dizer com Deus morreu? Será que ele está falando do Deus cristão? Será que ele está falando da moralidade? Será que ele está falando das ideias? O que ele está falando quando Deus morreu, né? Então, o filme o filme é genial em muitos sentidos. É bem legal. Vocês vão conseguir fazer uma relação muito facilmente, assim. O filme Matrix, ele é um filme que eu diria inferior ao filme Meu Amigo Nietzsche, mas ele tem ideias muito claras sobre, em especial, as nossas primeiras aulas e a discussão sobre racionalismo, né? Porque enquanto você está na Matrix, essa é a parte filosófica do filme, né? Você está se deixando seduzir pelos seus sentidos. Essa é a grande mensagem, né? E você conseguir perceber que está sendo enganado pelos seus sentidos e de alguma forma conseguir sair da Matrix, esse é o grande desafio. Talvez o paralelo entre Matrix, o paralelo que é forte mesmo, é de Matrix como uma forma atualizada da alegoria da caverna, né, platônica. Então, essa é a relação mais direta que vocês têm que fazer, assim. E, claro, tem que assistir o filme, dar uma olhada, os significados, tem muitas mensagens, até na parte do roteiro, das falas, então é interessante que vocês vejam. Assim, e o filme é bom também, né? Eu acho o curta melhor, mas o filme é bom. Vocês tiveram tempo de assistir o filme? Já tinha assistido, professor. Ah, tá. O curta também, não? Ainda não. O curta é bem, realmente bem curtinho, 17 minutos, eu acho, 18 minutos, é bem rápido você assiste. E é muito bom. E é muito bom. Então tá, se vocês tiverem dúvidas depois, vocês podem me perguntar. Uma, uma aluna me perguntou sobre onde entrega o trabalho. O trabalho é para entregar no, no próprio sistema, né? Eu acho que tem uma parte responsável lá pelo upload, né? Um item para você fazer o upload do trabalho. Porque senão por e-mail fica muito desorganizado. Então, professor, sobre essa parte de entregar lá no Siga, meio que para mim não está funcionando. Eu coloco o arquivo Não, lá, clico em enviar, mas não está indo. tem isso? Então, Ai, eu não ai. sei se com outra pessoa está acontecendo, mas para mim eu não estou conseguindo enviar. E agora não tem como eu enviar. Tá. Eduardo, você fez pelo Word, baixou em PDF e enviou? Uhum. Ah, tem que fazer isso mesmo. Mas você tem que pegar do seu arquivo e enviar lá. Você conseguiu enviar, Ana? Deu certo, tranquilo. Eu já enviei outros trabalhos, professor, sempre dá certo. Ah, então ok. Às vezes é coisa do sistema, né? Esse sistema, às vezes, ele fica meio instável. Pode ser Sim. que na hora que você tentou, Eduardo, tenha dado esse problema específico, né? Imagino eu. Imagino eu. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco para vocês. O tema da nossa aula seria
ciência e senso comum. Né? A gente pode, de uma maneira imediata, tentar generalizar o tema da aula de hoje, não só sobre a ciência e o senso comum, mas a ciência e qualquer outro tipo de conhecimento. Porque esse é um grande problema, talvez, né? E uma grande questão que se coloca, não diretamente, mas de maneira subentendida, né? Principalmente por cientistas que talvez estão muito envolvidos na própria pesquisa, de compreender e de entender que existem coisas que não podem simplesmente, por uma objeção procedimental, e vocês podem até ir mais longe e falar de uma questão talvez gramatical, de coisas que a ciência simplesmente não pode falar, ou não pode se manifestar, ou não pode dar um conhecimento final, uma resposta final para certas questões. Né? Então, sempre que a gente for pensar em ciência, ciência e senso comum, o que a gente tem que ter em mente é questões como ciência tem limites, ou simplesmente, de uma maneira ainda mais abrangente, se existem outros tipos de conhecimento além do científico. Veja, isso não é algo assim, olhando as perguntas assim, a ciência tem limite. A gente tem uma tendência imediata a responder sim aqui. Existem outros tipos. A resposta imediata é dizer sim também. A grande questão é que a postura científica ela variou tanto no tempo que existe uma grande diferença entre você dizer sim, existem limites para o conhecimento científico, e você tratar o conhecimento científico como de fato algo que tem limites e a ciência como um ramo do conhecimento passível de conviver pacificamente com outros tipos de conhecimento. São duas coisas muito diferentes. Né? Eu citei para vocês, de uma maneira, eu posso dizer assim, de fundamentação da ciência, que tudo que a gente tem como conhecimento científico teve origens na modernidade. Isso eu comentei com vocês, certo? A modernidade, se for colocar um marco temporal do que a gente considera ciência hoje, a modernidade é digamos, a data de nascimento do que a gente considera como pensamento científico. Eu, inclusive, citei para vocês a frase do Francis Bacon, né, de que ciência ou conhecimento, a tradução melhor é conhecimento mesmo. Conhecimento em si é poder. A gente pode dizer que essa frase ela inaugura não só um grande crescimento da técnica em ciência, mas também um período de muita liberdade da ciência, ou do que a gente, na época, chamava de ciência. Né? A ciência ainda não tinha ganhado
aquelas características que a gente viu aulas atrás, né, de universalidade, objetividade, um conhecimento matematizável, de e, claro, baseado em raciocínios ligados à causalidade, capaz de fazer previsões. Isso era uma coisa que ainda essas características elas estavam sendo desenvolvidas, né? Basta lembrar, para ter um exemplo de desenvolvimento, de que pensar a física, como a gente conhece hoje, em termos matemáticos, era algo que Isaac Newton inaugurou de fato, quando ele, ao mesmo tempo que elaborou as leis gerais da mecânica, fez o cálculo. Né? Então, as características do que a gente chama de ciência ainda estavam sendo desenvolvidas, mas a modernidade, ela de fato incorporada talvez nesse grande entusiasmo com o progresso científico, com o progresso da técnica, com o progresso da racionalidade, deu à ciência o que a gente pode dizer de um contrato em branco, assim, um cheque em branco para a ciência fazer o que ela quisesse. Né? Muitas críticas vieram por causa disso, porque a ciência, junto com esse, a gente pode falar do um certo otimismo racional, mas uma grande, a gente pode falar assim, interesses econômicos, né? Fundamentou algumas empreitadas que a gente que ganhou o nome, talvez, né, de uma empreitada civilizatória. A gente usa esse termo assim de, por exemplo, povos civilizados, ou para designar determinada tribo de índio, para dizer, bom, eles não são civilizados. A gente geralmente usa esse termo para colocar, para dizer que eles não têm certos avanços. Essa é uma ideia disseminada. Né? O que vocês acham que, quando você fala assim, bom, determinado povo não é civilizado, o que isso significa de fato? O que vocês acham? Só para ter uma ideia. É como se não fizesse tipo parte da cidade, da cultura da cidade, da educação da cidade. Pode ser. Mas alguém tem outra opinião? Pessoal, essa noção de civilização, né, ou de levar a civilização para povos que são não civilizados, né, ou primitivos, né, em oposição talvez aqui aos povos primitivos, foi a justificativa de uma era moderna, né, que utilizou essa grande virada racional. Esse racional tem que ser utilizado entre aspas, com interesses econômicos para fundamentar uma empreitada também colonial. Essa era a grande justificativa que estava por trás das grandes navegações e digamos, desse jugo que serviu como justificativa para a colonização das Américas, por exemplo, ou colonização da África. Essa é uma crítica que se faz, né, que o que a gente considerava naquela época esse grande apelo racional, claro, conciliado com essa nova classe em ascensão, a burguesia, e essas grandes navegações, e também, claro, uma justificativa religiosa,
a Igreja Católica também tinha um interesse de catequização. A gente pode falar que a contraparte religiosa do colonialismo é um fundamento de catequização, né, dos índios também. Isso, inclusive, Ana, entra um pouco no que a gente considera civilizado, entre aspas, né? Porque esse termo ganhou grande conotação depreciativa mesmo, assim, né? De que eu sou civilizado e aquelas pessoas são primitivas. Por quê? Porque elas não compartilham determinados valores, né? Como você colocou, os valores da cidade, né? Por que que uma pessoa que usa um celular ou uma cidade muito baseada no uso do celular, ela é considerada civilizada e uma que não usa é considerada não civilizada? Bom, porque existe por trás uma certa já noção que é intrínseca da coisa de que o mais tecnológico ou o mais científico é superior. Por que eu estou falando isso tudo, né? Porque a ciência, na modernidade, ela ganhou esse status, a gente pode dizer aqui, praticamente de algo bom em si mesmo. Não se poderia, na, na era moderna, vamos dizer ali no iluminismo, né? Que no ensino médio a gente aprende que foi o ápice da modernidade em termos de pensamento, né? Não, você não poderia falar algo como uma ciência ruim. Não poderia. Não poderia, porque a ciência, agora até utilizando uma coisa que está no curta que eu passei para vocês, né? A ciência era algo considerado além do bem e do mal. A técnica tinha sobrepujado qualquer outro tipo de investigação ou qualquer tipo de objeção. Vocês podem ver que hoje, se vocês assim podem pegar, talvez o Eduardo não vai conhecer, né? Mas a gente sabe que hoje algumas marcas de maquiagem, né? Elas já estão assim eliminando, estão em um processo de eliminação de qualquer tipo de produto que não tenha origem das plantas ou natural mesmo, e já eliminam qualquer tipo de teste, né, dos seus produtos em animais. Vocês acompanham esse processo? Acho que algumas marcas já estão 100% assim, não é? Sim. Isso é, pessoal, uma avaliação ética da ciência, né? Uma questão de limites da ciência. Uma coisa que na modernidade, né, digamos, de ciência que é feita com base no sofrimento de outros animais. Isso era uma coisa que na modernidade não era uma objeção. Peraí, você quer dizer que na modernidade alguém poderia questionar, né? Peraí, quer dizer que você acha ruim o fato da gente testar os nossos as descobertas, as nossas hipóteses científicas em animais, mas espera aí, e o progresso da humanidade? Isso aqui era algo que não tinha barreiras para um pensamento moderno. Não tinha barreiras, né? Isso chegou, pessoal, claro, ao máximo da talvez da arrogância científica no positivismo. Eu falei um pouco do positivismo aqui para vocês? Sim. Pois é, o positivismo ele carregava, eu vou repetir aqui, o que a gente chama de realismo científico. É a base do pensamento positivista, é o realismo científico. A gente pode falar que o realismo científico positivista ele era até radical, porque depois deles
todo tipo de realismo que um dia existiu ainda era mais fraco que o deles, né? E o realismo, eu já falei para você, vou passar rapidamente, quer dizer uma coisa só: o único, ou vamos colocar aqui, só a ciência produz conhecimento. Conhecimento. E claro, o que, que acontece com todas as outras áreas do que a gente achava que produzia algum tipo de conhecimento, seja a filosofia, religião, a política. O que, que acontece com isso aqui? Todos eles têm que acabar da maneira como era, estava sendo feito até então e tinham que se adaptar ao método científico. Logo, tudo deveria se resumir a uma ciência. Essa era a ideia do realismo científico positivista. Claramente, pessoal, a visão positivista era uma visão científica que não convivia com outros tipos de conhecimento. Não conviviam. Simplesmente não conviviam. Eles ignoravam que a ciência tem um objeto específico. A gente pode dizer, de uma maneira até talvez ambiciosa, de que as ciências em geral elas têm um vocabulário, uma gramática específica, que é dizer das coisas o que é. O que é das coisas. Seja em termos de natureza, por exemplo, né? Movimento da matéria, seja em termos biológicos, químicos, e até, em certa medida, sociais. Até em certa medida sociais. O positivismo, né? Isso é uma coisa que eu não mencionei na aula passada, né? Mas muita gente pensa assim, o positivismo deve ter nascido junto com a física, o físico fez. Não, na verdade, o positivismo nasceu, de fato, de raciocínios do Auguste Comte, né? Que era, no fim das contas, um sociólogo. Ele é considerado também o pai da sociologia, da maneira como a gente conhece. Então, ele era um grande adepto do que era esse método descritivista experimental da ciência, e ele advogava que a ciência era a única coisa que produzia conhecimento e a filosofia, a religião e a política não valiam nada, porque não reproduziam o método científico, entendeu? Inclusive, ele tem, isso é uma coisa que um aluno me chamou a atenção, e isso realmente é o caso. No Rio de Janeiro, a gente tem uma igreja positivista. Igreja positivista. Isso existiu. A ideia do Comte era que essa religião, como a gente conhece, com Deus e etc., ela deveria ser substituída pela religião positivista, né? Que era uma religião baseada no método científico. Eu particularmente, olho assim aonde chegou essa ideia positivista, né? E eu não deixo assim de achar um pouco de graça até do quão ambiciosos e certos de que eles estavam do método científico, eles queriam acabar, fundar a própria igreja deles. Vocês tinham conhecimento disso aqui? Às vezes alguém foi para o Rio de Janeiro e
e sabia da existência disso. Essa igreja ainda existe até hoje. Bom, não sei, é porque aqui em Brasília o pessoal vai muito para o Rio de Janeiro, né? Então achei, às vezes vocês vão também. Eu só fui uma vez na minha vida. Então, o objeto científico, de maneira geral, a gramática da ciência é dizer das coisas o que é. É dizer das coisas o que é. Isso já vai deixar de fora muitas coisas, inclusive do tema, por exemplo, da religião. Porque a religião, ela não tem só esse objetivo de dizer exatamente o que é as coisas. Ela tem uma função que a gente costuma chamar de normativa. Né? Pensem, para entender essa função normativa da religião, nos 10 mandamentos. Bom, seja lá o que você vai falar em termos normativos, não diz respeito exatamente ao que é das coisas. Né? A gente costuma dizer que o âmbito normativo ele é regulado pelo que deve ser. Isso, pessoal, já bota a ciência, em termos da ciência, né, um limite, e um grande limite. Né? Segundo Kuhn, o objetivo da ciência, né, o que a gente pode falar que também é uma espécie de objeto, ou uma missão do conhecimento científico, o Thomas Kuhn, aquele que eu falei na aula passada, é resolver problemas, fazer previsões. Vocês concordam com esse objetivo primordial da ciência? Segundo Kuhn, esse aqui é o objetivo principal de qualquer ciência. Quando você vai no médico, a gente gosta de pensar a medicina como uma ciência, né? Kuhn acha que não é. Mas vamos considerar que a medicina é uma ciência. Você se sente mal e o que nos dá conforto quando um médico nos passa um remédio é o que, de fato? Por que é bom que a gente vá no médico pedir um remédio? Porque ele vai ter a certeza do que você está passando, qual é o seu problema. Sim, mas em especial porque ele sabe o que vai acontecer se você tomar o remédio. Né? Óbvio que o diagnóstico, essa é uma boa colocação, o diagnóstico é metade do trabalho do médico, né? É metade do trabalho do médico. A parte que eu gosto de chamar de científica, de fato, né, que é de fato a parte que nem é o médico que pesquisa, no fim das contas, né, são os efeitos que os remédios vão ter em você. Correto? Digamos, ele sabe que se você for com uma doença X que ele conseguiu diagnosticar, se você tomar o remédio Y, vai ter um efeito de anular a sua doença, né, de acabar a sua doença. Essa é a parte boa de ir no médico, né? Pelo menos essa é a maneira que eu vejo, né? Então, o grande sucesso das ciências, segundo Kuhn, segundo Thomas Kuhn, deixa eu colocar aqui o nome dele aqui. Segundo Thomas Kuhn, o grande trunfo das ciências é fazer previsões. Eu quero até ler aqui um trecho para vocês, né, sobre os status dos paradigmas. Vocês lembram o que eram os paradigmas?
da aula passada? Não lembro? Paradigma é o modelo científico dominante em um certo período de tempo. A gente pode colocar de maneira geral isso, né? É óbvio que modelo científico carrega uma série de crenças auxiliares, carrega valores, até um vocabulário próprio, né? Então, quando eu falo um paradigma científico, também quer dizer uma série de coisas auxiliares também, né? E Kuhn, ele tem uma parte que ele fala do status dos paradigmas, ó. Por como que os paradigmas conseguem se estabelecer como tal? Por que que a gente substituiu modelos científicos antigos por novos, né? Então ele fala, olha, os paradigmas adquirem o seu status porque são mais bem-sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como graves. Contudo, ser bem-sucedido não significa estar nem totalmente bem-sucedido com um único problema, nem notavelmente bem-sucedido com um grande número. De início, o sucesso de um paradigma, seja a análise aristotélica do movimento, o Aristóteles tinha uma física, assim como Isaac Newton tinha, mas a física do Aristóteles ela não era tão matematizável. O emprego, onde é que está? Os cálculos ptolomaicos das posições planetárias, o emprego da balança por Lavoisier, seja a matematização do campo eletromagnético por Maxwell. A princípio, em grande parte, uma promessa de sucesso que pode ser descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. Veja, a ciência, muitas vezes, né, ela faz uma espécie de aposta em qual vai ser a teoria dominante, né? E ela vai confirmando essa aposta na medida em que aquela teoria resolve problemas. Essa é a visão do Kuhn, né? Ou que ela cumpre as promessas de previsão que ela, digamos, fez quando foi colocada como uma teoria em jogo, né? A ciência normal consiste na atualização dessa promessa, atualização que se obtém ampliando o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente relevantes, aumentando a correlação entre esses fatos e as predições do paradigma e articulando ainda mais o próprio paradigma, né? Vai aumentando o nível do conhecimento de acordo com as novas descobertas, novos estudos e tudo mais. Então, o objetivo da ciência, no fim das contas, é fazer previsões. A grande questão é que essa ideia, né, da ciência de fazer previsões, ela não é passível de ser aplicada para tudo, para todos os temas que o homem enfrenta digamos que o homem, as grandes questões ou outras questões que o homem tem, que o ser humano tem na sua vivência. E pode ser, a gente pode colocar até em termos culturais, né? Uma coisa, um dos temas que eu considero extremamente relevante do ponto de vista científico e que realmente a ciência não tem condição de adentrar é o tema da ética. A ética, assim como a parte normativa da religião, ela impõe um objetivo que não tem nada a ver com o tema das previsões. Não tem a ver. Não tem a ver. Porque, veja, vocês vocês devem concordar comigo de que é errado matar, correto? Outra pessoa, correto? Sim? Sim. Vocês sabem também que é um crime matar uma pessoa, né?
Em diversas civilizações isso é crime. Vários povos na história condenaram o assassinato, o homicídio. Mesmo assim, mesmo a gente dizendo assim, é errado matar, ainda acontece homicídios, né? No Brasil, todo dia acontece um homicídio, correto? Correto. Veja, a ética, pessoal, não é responsável por fornecer previsões. Há muitos e muitos séculos, milênios, a gente sabe, e a maioria dos povos concorda, que é errado matar. Mas mesmo assim as mortes ainda acontecem. E matar continua sendo errado. Por que que isso é dessa maneira? Por quê? Porque mesmo existindo regras, mesmo existindo normas, o homem possui, o ser humano possui liberdade. Veja, a gente sabe que é errado matar, o ser humano sabe que é errado matar, mas por uma ação da liberdade, a gente ainda tem capacidade de fazer coisas erradas. Esse é um campo que, no âmbito filosófico, a gente considera de que a ciência não tem muita coisa para dizer. A ética é algo totalmente separado do âmbito científico. Existe uma objeção a isso, que é precisamente a objeção de Hume. A gente estudou David Hume um pouco. Hume propõe uma guilhotina teórica. Oh, meu Deus. Eu vou ler para vocês o trecho, só para vocês acompanharem como é a objeção do Hume. Vou colocar aqui na tela. Em todo o sistema moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a existência de Deus ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas proposicionais usuais, quais são as cópulas proposicionais usuais, né, que ele está falando? Existem cópulas específicas que, por isso que eu falei que a ciência ela tem uma própria gramática, né? É o seguinte, a gente costuma dizer em termos de gramática que a ciência ela se concentra no que é, né? No ser, enquanto a ética ela fica no âmbito do deve ou do pode. São dois termos, dois tipos de gramática que, segundo Hume, não podem dialogar. Né? Ele fala como o é e o não é. Não encontro uma só proposição que não esteja conectada a outra por um deve, um não deve. Essa mudança é imperceptível, porém da maior importância. Pois como deve ou não deve expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser notada e explicada. Ao mesmo tempo, seria preciso que desse uma razão para algo que parece totalmente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser deduzida inteiramente
de outras inteiramente diferentes. O que ele está querendo dizer é que esses mundos aqui não se comunicam. Então, o que muitas pessoas falam, né? Esse daqui é conhecido como guilhotina de Hume, e existe um problema derivado disso, que é a falácia naturalista, que é uma coisa que os positivistas caíam muito, né? Numa espécie de falácia naturalista. Que é o quê? Você tentar provar para alguma pessoa ou para alguém que um dever ético deriva de como as coisas são. Então, é um erro, segundo o Hume, você colocar assim, não, é obrigatório que todo mundo, não sei, tire o chapéu na hora de almoçar, todo mundo deve tirar o chapéu na hora de almoçar, porque é assim que se tem feito no Mato Grosso como um todo mundo tira o chapéu. Para ele não faz sentido você dialogar dessa maneira, entendeu? Porque como as coisas acontecem não se deriva como as coisas devem ser. Essa é a grande objeção. Como a gente viu, a ciência ela está sempre conectada com isso, com o que as coisas são. Essa é o que ou como as coisas serão, no caso, né, se você pensar em termos de previsão. Mas a ciência não consegue dizer, segundo o Hume, como as coisas devem ser, porque isso vai além da descrição, né? Isso aqui é o âmbito da prescrição. A ciência simplesmente não pode se manifestar sobre isso. Veja, isso não impede, claro, que dos cientistas terem tentado fazer isso, né? Eu falei para vocês sobre o Lombroso, um pouco, quando eu expliquei positivismo. Que eu me lembre, não, professor. Lombroso foi um cientista, um criminólogo. Ele, na verdade, é considerado um dos pais da criminologia. Criminologia é uma espécie de parte uma psicologia, parte uma ciência forense, que quer estudar uma espécie de causas determinantes para as pessoas cometerem crimes. Lombroso acreditava que ele poderia determinar quem tem propensão para o crime ou quem poderia ser um criminoso, medindo proporções da cabeça da pessoa. Então, segundo a tese dele, né, que ele tirou observando os presídios, é muito engraçado como esse pessoal positivista, eles tinham uma ideia distorcida do procedimento científico, né? O Lombroso, ele ia nos presídios, né? E ele selecionava os prisioneiros que ele iria estudar. Aí ele media o nariz dessas pessoas, media a distância entre os olhos, media o tamanho da cabeça, a distância entre o nariz e a nuca, entre a testa e a base do pescoço. E ele foi traçando padrões. E ele achava, bom, as pessoas que matam as outras, ela tem determinada distância média entre os olhos, tem determinado tamanho de nariz, e daí ele falava, como uma tese geral, de que pessoas que têm X centímetros entre os olhos, X centímetros de nariz, estão propensas a cometer o crime de homicídio. Por exemplo, essa era uma das teses. Não parece curioso isso? Qual é o erro desse método do Lombroso? Qual é o erro, pessoal? Que vocês vislumbram rapidamente.
E ele não fez tipo, uma conclusão científica sobre isso. Ele Não, deduziu praticamente algumas coisas. isso. O que ele estava querendo provar era que aquelas pessoas presas ou que pessoas com determinadas características físicas deveriam ter propensão criminosa para alguma coisa. Mas o que ele estava invertendo no caso era que não é aquelas pessoas que tinham propensão ao crime. Peraí, isso tem uma. O que ele faz, na verdade, é uma inversão da causa, né? Porque o preso. Ah, sim. O que ele coloca é assim: por que Fulano tem nariz Y, ele é potencial criminoso, sei lá, potencial criminoso, ele rouba, vamos colocar assim. Mas, na verdade, o que essa premissa dele estava contaminada desde o início, né? Porque onde que ele selecionou a base empírica dele, né? Entre pessoas que já tinham sido presas por roubo, entendeu? A gente sabe hoje, quando a gente vai fazer pesquisas científicas, né, que a gente não pode ter uma base de dados tão contaminada da maneira como ele faz, né? Seria a mesma coisa de hoje em dia, o que o Lombroso fez, né? Dele chegar nas prisões e falar que hoje o perfil de uma pessoa presa é esse, né? Ela tem entre 20 e 35 anos, é negra, de baixa renda e, e é por isso que ela tem uma tendência para cometer crimes. Então a tese dele era essa, de que pessoas de 20 a 35 anos, se ele fizesse o teste hoje, né, negras de população de baixa renda, elas têm tendência para o crime. Mas isso está invertido, é claramente invertido, né? Não é porque a pessoa é de baixa renda que ela comete crime, mas ela comete crime porque é de baixa renda, né? Então, o que ele fez, na verdade, né, o que Lombroso fez, é o que no âmbito científico a gente chama de misplaced causation. Ele inverteu a ordem da causação, né? O teste dele estava viciado por isso, na ordem, né? Então, mas isso aqui a gente considera no âmbito da criminologia, né, no âmbito do científico, que Lombroso estava tentando determinar cientificamente o que as pessoas tendem a fazer. Entendeu? Como se determinadas pessoas tivessem tendências criminais naturais dela, por questões físicas, entendeu? Isso, pessoal, afronta, determina, assim, de maneira direta, essa separação que Hume colocou. Por quê? Porque as pessoas, no fim das contas, elas têm liberdade. Tem pessoas que têm tudo para ser criminosas, e esse é um fato verificável, né? Tem pessoas que nasceram em uma situação muito difícil, tem pais que não deram uma educação devida e até incentivavam que essa criança fizesse coisa errada, e são pessoas honestas. E tem pessoas, esse é o grande paradigma, por exemplo, da Suzanne von Richthofen, né? Foi uma das coisas que tornou o crime dela tão midiático, né? Que ela tinha tudo para ser uma pessoa normal, mas ela resolveu, por questões que a gente ainda não revelou direito, matar os pais. Então, isso revela, né, segundo muitas pessoas, muitos estudiosos, que o ser humano ele não pode ser determinado da maneira como Lombroso fez, por questões físicas
ou por cor da pele, ou por questão social. Porque, ao fim e ao cabo, nós temos liberdade. Liberdade de fazer certas coisas ou não, liberdade de seguir certas regras ou não. Essa é a grande separação entre o que a gente chama entre o mundo descritivo, que é o mundo da ciência, né? O mundo do que é, o mundo do ser, e o mundo da ética, o mundo do deve, o mundo do pode, o mundo da prescrição. Essa é a grande diferença. Alguns cientistas hoje, na verdade, tem filósofos também que pensam assim, né? De que o homem não tem, o ser humano não tem liberdade. Essas teorias existem, né? Pessoas como na filosofia a gente tem o Spinoza. O Spinoza acredita que o homem não tem liberdade nesse sentido específico. Se vocês pensarem em outro filósofo como Leibniz também não acredita que o ser humano tem liberdade. E alguns cientistas, principalmente alguns que colocam assim em termos de determinismo social, eles acreditam que o homem também não tem muita liberdade. Essa ideia, por exemplo, disseminada até pela parte mais progressista da ciência, de que a sociedade faz o criminoso, né? Isso pode até ser verdade nessa questão social e tudo mais, mas a gente pelo menos tem uma tendência a pensar de que o ser humano ele não é totalmente determinado pela sociedade. A gente ainda tem um pouco de liberdade, não é verdade? Então, são coisas, no fim das contas, que a ciência, a gente tende a pensar que a ciência não pode tocar. Não pode tocar. Outro limite, claro, né? Esse é um limite que a gente pode, eu coloquei em termos como se fossem limites gramaticais, né? Se a ciência está preocupada com o a ética está preocupada com outra coisa, está preocupada com os deveres, né? Outra limitação filosófica, a gente pode dizer, da ciência, é que a ciência, como um todo, ela está preocupada com a experiência. Ciência, ela exige teste. Eu coloquei isso na aula que a gente falou sobre as características gerais da ciência. Mas tem coisas, pessoal, que simplesmente não podem ser testadas. Mente. A mente humana. Pelo menos em termos de consciência. Isso aqui não pode ser testado. Porque, pelo menos na ciência, né, a gente tem, na filosofia da mente, a gente tem concepções dualistas. Né? Concepções de que a mente em si, ela não é coincidente com os nossos impulsos neurais. Existem argumentos que colocam isso. Então, a mente, enquanto consciência, ela não pode ser testada. Para algumas teorias, claro. Tem teorias que são monistas. Teorias monistas falam que impulsos elétricos, a parte neural, é a mente. Existem filósofos como o Daniel Dennett, que ele expressa dessa maneira, né? Ele é um monista. Existem outras questões, como a questão de Deus. Vocês acham que a figura divina ou a experiência religiosa é algo pacífico de ser testado? Isso é uma grande questão. Eu diria, sim, que os cientistas eles gostam de investigar isso, né? Deus, a figura divina, mas a grande maioria dos cientistas eles tendem a simplesmente dizer não, Deus não existe. Só para finalizar, né, essa é uma curiosidade. Na filosofia, geralmente, quando eu falo que faço filosofia, muitas pessoas me tomam como um ateu, né? E eu digo sempre que a filosofia é um lugar em que você vai encontrar poucos ateus. Poucos ateus, pouquíssimos, eu diria. E essa questão do ateísmo é muito mais ligada ao pensamento científico, né? Por quê?
Porque Deus é o tipo de coisa que não é possível você testar. Não é algo que é objeto da nossa experiência. Pelo menos não da experiência comum, né? Qual é o tipo de experiência que está muito ligada à religião? Existe um tipo que é bastante ligado. Tem dois, na verdade. Só que ela ainda assim é de difícil repetição, então não é objeto da ciência. Existe o milagre. O milagre é uma espécie de experiência divina e tem a revelação. São dois tipos de experiência divina que é muito comentado. Revelação seria a experiência de Deus, né? De algum aspecto divino. A revelação, a Bíblia descreve vários desses tipos de experiências religiosas, né? Mas o que elas têm em comum é que geralmente elas são algo pessoal, né? Algo eu tive a revelação divina, ou eu experienciei ou fui agraciado com um milagre. Não é algo que pode ser avaliado externamente, entendeu? Então, a ciência, no caso, ela tem barreiras do tipo... essas barreiras aqui, nas duas, no caso, né, elas são do tipo metafísicas. Metafísicas no sentido de que elas realmente estão além do mundo físico, ou além da experiência, ou além da possibilidade de teste. Então, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Por enquanto não, professor. Não, então tá. É isso que eu queria falar um pouco para vocês, né? Em termos de ciência, é muito comum cientistas se deixar levar por certas ideias, generalizar os seus tipos de conclusão. Isso não é à toa, né? O método científico, ele trouxe progresso em certo sentido, ele trouxe um tipo de conhecimento que o homem sequer podia prever há 100 anos atrás. A gente não conseguia prever que o futuro seria assim, como é hoje, né? Então é justificado que a ciência realmente tenha um nível de ambição grande, né? Mas existem objeções, eu passei aqui a objeção do Hume, a objeção metodológica, vocês podem colocar dessa maneira, em relação à noção de teste, que é intrínseco ao método científico. São objeções que a gente entende que não é possível ultrapassar. Então, isso mostra que a ciência, de alguma maneira, pelo menos, ela tem que conviver com outros tipos de conhecimento. Esse é o fato. E que esse positivismo, essa maneira positivista de ver as coisas, é uma forma retrógrada. Essa é a palavra, essa é a maneira de se colocar, retrógrada, né? A ciência, de modo geral, eu diria que, de modo geral, ela não reconhece outras formas de conhecimento como conhecimento em si. Mas o fato é que a gente tem limites para a ciência, que outras formas de conhecimento elas têm que ser pelo menos contempladas, né? Então era isso. E sobre aquela liberdade que o senhor estava falando, tem a ver com livre-arbítrio também? Perfeitamente. Perfeitamente. Liberdade e livre-arbítrio livre-arbítrio é a maneira como Agostinho nomeou o livro dele, né? Então é por isso que a gente chama livre-arbítrio, né? Mas o debate sobre liberdade, livre-arbítrio é o mesmo debate. Tá? Mesma coisa. Porque na religião a gente é voltada nisso aí, né? Sobre o livre-arbítrio. Isso, o livro... Com caráter, com a ética também. Isso, a tese do livre-arbítrio, ela vem de um filósofo medieval, né? Eu acho que eu mostrei o livro para vocês aqui. O nome é Sobre o Livre-Arbítrio, do Santo Agostinho. Um livro bem antigo, e é por isso que a gente denomina dessa maneira, livre-arbítrio. Mas sim, esse é um tema super relevante, super interessante. Assim. Uma das melhores contribuições medievais para o debate hoje em dia é o debate sobre a liberdade, com toda certeza.
Dúvidas, pessoal? Se não tiver mais dúvidas, vocês estão liberados.